É, governador, me diga uma coisa, o seu governo queria tomar 2 bilhões de reais emprestado ao estado do Maranhão. E já o Braide, ele deixou em caixa 2 bilhões e 300 milhões de reais. O seu governo não sabe ganhar dinheiro, por que o senhor não tomou dinheiro emprestado do Braide? Vou te ensinar a fazer a pergunta. O que é que eu estou fazendo com o dinheiro do empréstimo? Eu estou botando nessa estrada. Você é a favor dessa estrada? Se você for a favor, é para isso que a gente quer o empréstimo. É para fazer as estradas. Que vocês não tiveram competência de fazer, e eu tive competência de fazer o projeto, ir atrás do dinheiro e entregar para a população o dinheiro que a gente está pegando do banco. O dinheiro do banco não é meu, é do povo. E ele serve para fazer essas estradas que os outros não fizeram. Que audácia aí na minha presença! Conto com vocês para a gente barrar o empréstimo do bilhão em ano de eleição. Hoje, 3 de junho de 2026, tem uma péssima notícia para dar para o povo do Maranhão. O presidente do Tribunal de Justiça acolheu um pedido do governo do estado, do governo Carlos Brandão, para suspender a liminar que barrava o empréstimo do bilhão, aquele empréstimo que o governo quer contratar de 1 bilhão e 300 milhões de reais com o Banco do Brasil. Dinheiro que vai cair na conta agora, em 2026, e a fatura vai ficar para o povo do Maranhão pagar pelos próximos 20 anos. Dinheiro que infelizmente servirá para obras eleitoreiras, para reiterar a prática de crimes que foram denunciados por mim nesse processo judicial. A decisão de suspensão de liminar não aborda o mérito, não diz que quem tem razão é o deputado Rodrigo Lago ou o governo do estado. Ela simplesmente libera o governo do estado a contratar esse empréstimo com o Banco do Brasil. Mas a guerra ainda não terminou. Essa foi apenas uma batalha que o governo venceu. Cabe a você, povo do Maranhão, mobilizar nas suas redes sociais. Eu propus aqui na Assembleia Legislativa um novo projeto de lei pedindo a revogação da autorização legislativa para esse empréstimo. Cabe também fazer pressão junto ao Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma entidade séria e bissecular. Tenho convicção que não concorda com os graves crimes cometidos pelo governo do estado no primeiro empréstimo contratado com o Banco do Brasil, como, por exemplo, crimes ambientais. Quase 200 milhões de reais foram utilizados para o desmatamento do Cerrado Maranhense sem licença ambiental e, obviamente, sem conhecimento do Banco do Brasil. Vamos mobilizar o povo do Maranhão para que esse crime não seja reiterado. Então, eu acho que esse caso é muito importante, ele é muito emblemático para que a gente reflita no momento em que a gente está. Primeiro, a gente não pode esquecer, mais uma vez, os princípios constitucionais que estão ali a orientar toda a ação pública. E princípios de grande importância são o princípio da impessoalidade, da isonomia e da moralidade. O que isso quer dizer? As pessoas não podem se utilizar de um cargo público, qualquer que seja ele, para beneficiar a si próprio ou a qualquer parente, qualquer pessoa que lhe esteja próxima. Com esse pensamento, com esse fundamento, o Supremo Tribunal Federal editou em 2008 ainda, no ano de 2008, a súmula vinculante número 13, ou seja, todo mundo está obrigado a observar os ditames dessa súmula, que diz o quê? Que, olha, que é vedado a qualquer agente público que esteja num cargo de maior projeção nomear suas esposas, seus companheiros, seus parentes ou afins até terceiro grau, quer dizer avós, netos, bisnetos, tios, sobrinhos, para justamente não se criar essa sensação de que a escolha não foi feita em razão do mérito, em razão do preparo daquelas pessoas, mas em razão justamente de algum benefício de ordem pessoal que se queira perseguir. Nesse caso em especial, eu acho que é muito importante porque o judiciário teve a sensibilidade de enxergar a realidade posta, porque as pessoas também que querem burlar a lei, elas vão se sofisticando. Então, começou-se a se constatar na prática esse que é o denominado nepotismo cruzado. Então, nesse caso em especial, a gente tem envolvimento de pessoas do executivo e do legislativo trocando nomeações. Então, parentes do governador atuando na Assembleia Legislativa e parentes de parlamentares com cargos no Executivo. Então, essa sensibilidade e a constatação dessa situação e o pronto reconhecimento de incidência dessa súmula nessa situação é absolutamente importante. Nesse caso, em especial,
houve outros parentes ainda do governador que foram afastados, e houve um ingrediente a mais de um certo desafio, sabe? O ministro Alexandre já tinha determinado a não nomeação, houve uma insistência na nomeação, e agora sim vem uma decisão proibindo, inclusive, nomeações futuras desse irmão, né? Então, essa questão do nepotismo cruzado, eu acho que ela está equacionada, de uma certa forma, no nosso ordenamento jurídico, no nosso país. Agora, tem outras questões que me trazem um pouco mais de angústia. E é o que você tocou, justamente uma delas, a questão dos cargos políticos, né? Então, a gente parte do pressuposto que os cargos políticos, eles são de livre nomeação, então, às vezes faz muito sentido, inclusive, que eu tenho uma irmã minha me assessorando diretamente, né, num cargo de projeção, porque justamente tem esse ingrediente confiança como um dos aspectos fundamentais. Acontece que isso também acaba sendo uma válvula de escape para que muitas irregularidades aconteçam, né? Eu faço referência até que é um voto do ministro Lewandowski, lá em 2008, que falava, olha, não faz sentido a gente excluir os agentes políticos, porque eles também são agentes públicos. E o caput do artigo 37, que traz o princípio da moralidade, ele se aplica a todos os agentes públicos, sejam eles agentes políticos ou agentes técnicos, né? Agentes da burocracia estatal propriamente dita. E eu gostaria também de fazer uma observação, se me permite, que eu acho que é um tema muito angustiante com relação à nomeação dos conselheiros dos tribunais de contas. A gente precisa lembrar que os tribunais de contas têm a missão constitucional de fiscalizar todos os gastos públicos. É o legislativo que vai olhar para os gastos feitos pelos prefeitos, pelos governadores, pelo presidente da República, e ver se esses gastos foram feitos regularmente, de acordo com a legalidade e com os princípios da Constituição. A gente está vendo de uma forma muito reiterada a nomeação para conselheiros de Tribunal de Contas de chefes do Executivo, que são justamente as pessoas fiscalizadas por eles. E mais ainda, a gente está vendo uma nomeação marcante de esposas. Então, primeiro, a gente tem que olhar para a Constituição. O que diz a Constituição? Que a nomeação dos conselheiros do Tribunal de Contas vai ser feita pelo chefe do Executivo, em várias circunstâncias, mas tem que se observar que as pessoas indicadas tenham 10 anos de experiência e reconhecido conhecimento nas áreas jurídica, ou de contabilidade, ou de finanças públicas, ou de administração pública. Então, esse é um requisito que está lá na Constituição Federal. O que a gente está vendo? Governadores ou ex-governadores que nomeiam esposas que são enfermeiras, que na sexta passada a nomeação de uma esposa que é psicopedagoga e que não tem nenhuma experiência na área relacionada aos gastos públicos, ação pública. Então, na verdade, para falar um português bem corriqueiro, a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Porque se eu estou incumbido de fiscalizar o chefe do executivo, o chefe do executivo é meu marido, que é até intuitivo que a gente enclara aí uma conflito de interesses, mas essa questão permanece em aberto até porque nas vezes que se manifestou, o Supremo Tribunal Federal vem defendendo que os conselheiros dos tribunais de contas são agentes políticos, então esses estariam inseridos na súmula, mas muitas vezes diz, olha, mas é um ato discricionário, a gente não pode entrar desses requisitos dos 10 anos e do conhecimento. Então, acho que a gente tem que puxar essa discussão para que cessem esse tipo de abusos. Nos últimos 3 anos foram inúmeras as nomeações de esposas, condições em que eu estou descrevendo aqui. E é claro que se a gente mina o poder de controle do Estado, a gente vai estar desestruturando toda a integridade e toda a função de eficiência que se espera de uma administração pública, minimamente. Então, eu acho que andou muito bem o ministro, resumindo aqui nessa questão do nepotismo cruzado, mas a gente precisa olhar para os agentes políticos e mais que isso, a gente precisa olhar para os tribunais de contas, que no meu modo de ver, são um lugar mais suscetível agora a esse tipo de prática tão nefasta.